Agora, vamos dar início ao painel de debates que será comandado pelas consultorias JK Capital, uma assessoria financeira líder em fusões e aquisições e captação de recursos. A JK será representada pelo sócio da empresa Igor Batista. O Igor possui ampla experiência em projetos de M&A nos setores de tecnologia, saúde, educação e energia, com atuação em transações internacionais na América Latina e nos Estados Unidos. E o escritório de advocacia Full Service Lobo de Riso, com o sócio Marco La Rosa de Almeida, com vasta experiência em direito societário. Marco representa clientes nacionais e internacionais dos mais diversos setores em transações envolvendo fusões e aquisições, joint ventures, reorganizações, planejamentos sucessórios e disputa societárias. Peço que subam ao palco Igor e Marco. Por favor. Tudo bem? Olá. Para compor a mesa de debates, convido o atual presidente da Condor Atacadista, que já participou de 70 sociedades em ramos como contabilidade, construção civil, restaurantes e informática, entre outros, senhor Roberto Gomide, e o sucessor e presidente do Grupo Cassol, onde consolidou sua carreira, que foi iniciada em 1990, o senhor Rodrigo Cassol. Por favor, subam ao palco. A palavra está com vocês. Boa tarde. Acho que estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui mais uma vez, agradecer a Atlas, na pessoa do Márcio e do Guilherme pelo convite. Estar aqui presente participar dessas discussões de altíssimo nível. É um prazer enorme para a gente, uma grande oportunidade de aprender também. A gente tem agora um pouco o desafio de ser o último painel do dia, depois de tantas coisas interessantes que a gente ouviu aqui, mas acho que foi de propósito, porque a gente está trazendo aqui dois executivos com uma vastíssima experiência em questões de sucessão nas próprias empresas e que vão poder traduzir um pouco em casos práticos tudo que a gente ouviu desde de manhã. Então, o tema aqui do nosso painel, empresas familiares, governança, estruturas e transações. Quando a gente fala de empresa familiar, a sucessão é algo inevitável de acontecer e basicamente, a gente tem dois momentos aqui. Um, quando a mudança não é ainda esperada, não é ainda desejada, porque a empresa está indo bem, o fundador está ali ativo na empresa, mas, muitas vezes, o momento familiar já pede algum planejamento da sucessão, os sucessores estão ali botando a cabeça para fora da água ali para começar a nadar nos negócios da empresa. E tem outros momentos que a empresa até precisa da sucessão e não necessariamente os herdeiros estão preparados. Então, nesse momento, é fato que em algum momento a sucessão ela vai acontecer e, basicamente, 3 cuidados ali que são importantes e que a gente já ouviu um pouco sobre eles durante o dia. Quer dizer, como transformar a incerteza da sucessão em riscos medidos. Quer dizer, hoje o César falou em políticas, né, e a gente vai ver aqui alguns instrumentos jurídicos de dar certeza para essa sucessão, de acomodar as expectativas, tanto do fundador como dos sucessores, em que momento e como a sucessão vai se dar, né? A importância da cultura, né? Tanto a cultura atual da empresa, trazida pelo fundador, como a cultura desejada e, eventualmente, alguma rota de mudança. E como usar a governança, que também a gente ouviu de manhã, muito se falou de governança, como usar a governança
societária, os contratos, os instrumentos legais, para conduzir da melhor maneira essa sucessão, garantindo a perenidade da empresa e, ao mesmo tempo, as expectativas dos sucessores. Então, a sucessão de forma passiva traz sempre incerteza, né? Quando não se sabe o que, como e quando vai acontecer, isso sempre traz incertezas, porque tem normalmente uma pressão de quem quer entrar no negócio e, às vezes, o despreparo não é aquele momento que o fundador vê como uma possível sucessão. E o interessante aqui é que, e a gente ouviu isso de manhã também, que o fundador é quem tem a legitimidade para cuidar da sucessão, né? Muito embora na sucessão para a segunda geração, por exemplo, tenha 2, 3 irmãos ali querendo participar da companhia, mas é sempre importante que o fundador participe disso, seja mediando as expectativas, seja criando os mecanismos para uma sucessão tranquila e uma sucessão que garanta a perenidade do negócio. Na sucessão, né, a gente normalmente vê alguns chapéus aqui nos sucessores, né? Tem aquele sucessor que está se preparando para tocar a empresa, para participar da execução da empresa, e quer participar da execução da empresa, a despeito da vontade do fundador. Muitas vezes tem o sucessor que não necessariamente está se preparando para participar como executivo da empresa, mas ele é sucessor, ele é herdeiro. Ele tem a expectativa de, alguma forma, participar daquele negócio, ou na orientação dos negócios, dando alguma ideia, participando de algumas decisões, mas não necessariamente ali no dia a dia, no dia a dia da operação. E tem também um terceiro perfil de sucessor, que não está se preparando, não quer participar da orientação dos negócios, às vezes quer ser um médico, quer ser um artista, quer fazer alguma outra coisa, não necessariamente relacionada à operação da empresa familiar, mas é um herdeiro como outro. Então, acho que o primeiro desafio, e aqui eu vou pedir a ajuda do Gomide, acho que o primeiro desafio é um pouco identificar nos sucessores que tenha, muitas vezes, expectativas muito diferentes em relação à empresa familiar, mas que são herdeiros com a mesma expectativa patrimonial. Então, eu queria pedir para o Gomide que traga um pouco da experiência dele, de como identificar essa necessidade, né, de dar a cada um o que é seu e qual é a sua expectativa, e em que momento. Eu acho que o Gomide tem uma experiência muito rica, tem 2 experiências muito ricas que ele vai poder trazer, justamente dessa necessidade de distinguir os chapéus, as funções de cada sucessor, harmonizando as expectativas deles. Por favor, Gomide. Opa. Olá, pessoal, boa tarde. Agradecer aí a oportunidade, Márcio, Atlas, todos os parceiros, é um prazer enorme estar aqui e queira Deus que eu consiga dar uma contribuição à altura desse evento fantástico, já que eu estou aqui representando os líderes do passado, né? Então, assim, a minha contribuição aqui, ela só faz algum sentido se ela tiver casado com a minha história, tá certo? Então, vou pedir licença para vocês para dar uma passada rápida no tempo que nós temos. Então, eu sou Roberto Gomide, meu nome de guerra é Gomide, eu sou presidente da Condor Atacadista, e a gente sempre acha que o nosso negócio é muito maior do que ele é, né? Então, você fala, eu sou da Condor, acha que todo mundo vai saber o que é, que empresa que é. Nós estamos lá no Distrito Federal, com a filial em Araguaína, em Tocantins, atendemos 14 estados. Nos últimos anos, sempre estamos frequentando ali entre os 7 e 8 do ranking em Anamaco, sendo a melhor
classificação no ano de 2022 em terceiro lugar. Empresa de 500 funcionários, 300 representantes, e hoje é essa a empresa. Eu sou nascido em Brasília, né, em Brasília, Taguatinga, periferia, eram cidades, dormitórios, cidades que foram criadas para os pioneiros que foram lá construir Brasília, em 1961. Vivi então, eu e Brasília somos da mesma idade. E do tempo que, presente de aniversário de 12, 13 ou 14 anos, era o emprego, a gente começava muito cedo e aprendendo as coisas, office boy, 16 anos, auxiliar de escrita fiscal, chefe do departamento fiscal. Aos 18 anos, eu passei no concurso do Banco do Brasil. Então, uma virada de mundo, deixei já o escritório de contabilidade da minha família e fui ser bancário. Daquele tempo em que funcionário do Banco do Brasil era carreira definitiva, né? Profissão passada, e uma carreira muito dinâmica. Em 11 anos, eu era gerente de agência, foi o primeiro funcionário do Banco do Brasil a tomar posse no Distrito Federal e chegar à gerência sem ter saído do Distrito Federal. Nesse momento, estamos falando aí, para situarem no tempo, 1990, eu entendi que aquilo não era o que eu almejava para a minha vida profissional. Sem demérito ao banco, foi a maior escola que eu passei, de tudo que eu aprendi, estudei, conheci. Foi a escola fantástica e que me deu a oportunidade, em 1990, de fazer uma transição. Então, eu não saí do banco em 1990, eu voltei para o escritório de contabilidade da minha família e trabalhava no banco à noite. Esse é um período que durou 5 anos, a média de trabalhar era de 12 a 16 horas por dia, e quando foi em 1995, o banco lançou o primeiro PDV, que é o Plano de Demissão Voluntária, e eu já absolutamente habituado com o escritório de contabilidade, dominando tudo, sendo... assim, a gente que teve essa experiência, volta para um negócio menor, não tem dificuldade. Então, rapidamente, absorvi a área técnica, cuidei e estava tudo pronto, fiz a minha saída do banco e a minha vida de contador estava definida, tá certo? Um escritório de porte, eu mais 2 irmãos e meu pai. Sendo que meu irmão era advogado, rapidamente eu percebi que, apesar da aderência dos negócios, eram negócios completamente distintos e que não se justificavam seguir juntos. Então, eu comprei a parte de um dos meus irmãos, fiquei com 50% do escritório de contabilidade, meu pai 25% e meu outro irmão com 25%. Entre os clientes da Gomi de Contabilidade, que é um escritório entre os 5 maiores do Distrito Federal, tinha a Condor, tá certo? Então, era cliente do escritório, um dos grandes clientes, e lá em 2006, por ser um grande cliente, o meu atendimento, basicamente, era um atendimento personalizado, como são dos grandes clientes do escritório de contabilidade, e ele me procurou para acabar com a empresa. Se nós aqui somos empresários bem-sucedidos e que temos uma visão um pouco melhor do que as outras pessoas, meu sócio ele é visionário. Se nós, os bons, estamos aqui, ele está uns 10 quilômetros na frente, e ele achava que esse negócio já não justificava para ele e queria terminar com ele, já tinha ajustado um novo segmento, que era a construção civil.
Então, ele já tinha feito essa migração e queria. Então, eu falei, rapaz, essa empresa é uma empresa inteira, empresa com 80 empregados, você tem 80 empregados, nós estamos falando aí de 400, 500 pessoas vinculadas a você, não podemos, isso não pode ser feito. Eu tinha, há pouco, acompanhado a transição do maior grupo de móveis e eletrodomésticos lá do Distrito Federal, chamava Grupo Ourão Móveis, que tinha sido incorporado pela Casas Bahia. E eu falei, não, você não vai acabar com essa empresa, ela tem compromisso, eu vou preparar a governança dela e nós vamos vender. Ele a paciência dele é do tamanho que ele enxerga, é o tamanho da paciência inversamente. Então, ele concordou, isso aí tudo nós estamos falando de uma conversa que começou segunda-feira e que, aqui agora, nesse momento, nós estamos na terça. Ele concordou, na quarta ele voltou e falou assim, não, eu não tenho tempo, eu não vou esperar, essa empresa é 95% dos meus problemas e 5% do meu capital. E eu não acho quem administra, ele já tinha tentado alguns. Eu falei assim, e se eu for administrar? Senão você não vai largar seu escritório para administrar a minha empresa. Assim, diziam que eu não largava a gerência do Banco do Brasil para ser contador, é tudo questão da gente conversar. Então, fazendo uma correlação com o nosso tema principal aqui, se não fosse esse momento, essa parceria que se estabeleceu naquele momento, a Condor teria ido para o universo das 75% que não tem a segunda geração, porque ele não iria tocar, tá certo? E eu fui então, para a empresa, num primeiro momento, isso aí, então, na quarta-feira, nós fechamos, isso aí era no dia 27 de abril de 2006, e dia 28, que era sexta-feira, era o último dia do imposto de renda. Então, aquele dia que o contador está com a cabeça bem concentrada em fazer um negócio dessa dimensão, né? Tá certo? Eu cuidava da área técnica, no mês de abril eu cuidava do fechamento dos balanços da empresa, porque precisava estar fechado. Eu conduzia em torno de 500 declarações de imposto de renda pessoa física. Então, era o momento ideal para eu fazer uma tomada de decisão dessa, né? Ou seja, foi tudo muito rápido, e foi feito. E a partir daí, como eu lembro dessas datas, não poderia esquecer, porque na segunda-feira era dia 1º de maio. E ele falou assim, então você começa na terça-feira. Eu falei, rapaz, terça-feira não dá não, porque quando termina o imposto de renda eu tenho que pescar. E aí ele falou assim, cara, mas nós estamos falando de um negócio. Eu falei assim, não, tudo bem, mas não é por causa de 4 dias que esse negócio não vai vingar, não. Eu preciso pescar para voltar refeito para seguir com essas missões. Assim. E assim foi feito. Eu assumi a Condor lá em 2006, seja porque era um momento adequado, seja porque a construção civil estava em alta, nós fomos crescendo exponencialmente. Não tinha ano de crescimento de menos que 50%, 60%, chegamos a crescer 80% ano sobre ano, e as coisas foram multiplicando. E aí, no primeiro momento, eu ficava meio expediente em cada uma das empresas. Meu pai faleceu no ano seguinte, 2008. Ele ainda estava dentro do negócio, trabalhou até sexta-feira, morreu domingo. Então, eu tinha esses 2 negócios andando paralelamente. A Gomide Contabilidade, onde eu era o sócio majoritário e o técnico responsável. E meu irmão que cuidava da área administrativa e financeira. Então, as coisas foram fluindo e comecei meio expediente em cada um, à medida que
que a Condor ia exigindo mais, e eu, com mais facilidade de conduzir o escritório de contabilidade, fui diminuindo até que eu ia lá às quinta-feiras pela manhã e o pessoal guardava lá o que tinha para eu resolver. E eu precisava, então, o escritório não se desenvolvia mais, ele não se desenvolvia, eu não tinha a relação custo-benefício da minha dedicação a ele não se justificaria, então eu precisava também fazer a sucessão do escritório de contabilidade, da Gomide de contabilidade, sendo que esse passo subsequente não era possível com meu irmão. Ele funcionava muito bem comigo, mas para trazer um outro sócio para o negócio não funcionava. Tentei, então precisava tirá-lo do negócio. Eu arrumei 2 sócios, um de especialista em informática e gestão e um especialista na área técnica, que seria o meu substituto. Garantindo, precisava achar também, porque um escritório de contabilidade, diferente dos nossos negócios, você vale o que você produz, tá certo? Você tem que ter trabalho, como é na advocacia, como é nas consultorias. Se você não produz, você não ganha. Mas eu consegui colocar 2 sócios no negócio, garantindo a retirada do prolabore vitalícia do meu irmão, e vitalício é vitalício, pode ser 6 meses, 2 meses, 1 ano, mas já vai para 8, né? Então, os sócios aceitaram, eu abri mão de 66%, quer dizer, com o falecimento do meu pai, eu passei até 62,5%, meu irmão 37,5%, ele abriu mão do percentual dele em prol do prolabore vitalício. E eu dividi o escritório com os outros 2 sócios, cada um tendo 1/3. O escritório alavancou, agregamos outros negócios, me exige 0 de tempo, é coisa muito pequena. Multiplicou o projeto, em 2030, ser o maior escritório de contabilidade do Distrito Federal, que já está quase se materializando. Anexamos outras empresas, uma empresa expert de consultoria e uma elo fiscal de inteligência tributária. Então, o negócio vai muitíssimo bem, os sócios são 2 rapazes novos, têm 40 anos e vai de vento em popa, e a sucessão da Gomide fez-se nesse ciclo. Garanti a minha participação como capitalista, aposentadoria vitalícia para o meu irmão, e aí ficava faltando agora a sucessão da Condor, tá certo? Eu já tenho, ou ainda tenho, hoje a gente não sabe, mas são 64 anos, a gente, depois que viu tudo isso, acho que, quanto antes o processo sucessório for complementado, mais perto nós estamos de garantir a perenidade da empresa. Então, ele foi iniciado há 2 anos atrás, muita gente conhece, a Lívia é uma funcionária de carreira da Condor, está lá desde que eu cheguei. Eu cheguei em maio, ela chegou mais ou menos na mesma época, era auxiliar de compras, tá certo? Então, eu acompanhei o desenvolvimento da carreira dela inteira. Ela é uma pessoa absolutamente com condições de me suceder com muitas vantagens, e a gente, por mais que tenha feito esse processo, que eu acho que é um processo bem construído, eu tenho humildade para saber que o meu tipo de gestão já não é uma gestão que levará a Condor onde ela precisa continuar chegando, tá certo? Eu costumo dizer que a minha maior virtude
e o meu maior defeito são a mesma coisa, que é a tolerância. Eu tolero coisas que uma empresa do porte da Condor já não pode tolerar. Eu tolero pessoas que ela já não pode tolerar. E aí é que está o defeito. A gente, muitas vezes a gente tolera as pessoas e elas melhoram, mas as que não melhoram, elas fazem muito mal para o negócio. Então, a Lívia, ela tem essa vantagem em relação a mim, entre outras, a gestão moderna, gestão por indicadores, coisas que já não é o meu tempo mais de conseguir. Tá certo? Então, esse é o contexto dos meus depoimentos sobre sucessão. Uma deu suceder uma empresa que iria acabar e tê-la trazido até hoje, multiplicando sobre todos os aspectos e preparando uma próxima geração, aí, pelo menos mais 20, 30 ou talvez mais anos, para a sua. Conselho constituído por mim, meu sócio, os filhos dele e mais 3 consultores externos, cuja implantação definitiva depende de eu dar o passo seguinte, que é sair da presidência executiva e ela assumir. Então, isso é coisa que não tem data, é o momento que ela e eu e meu sócio acharmos que aquele é o momento, e só falar assim, a partir de segunda, o conselho está aqui e segue aí. Então, acho que é um pouco da minha vida, da minha história, sempre movimentado pelas pessoas, não fui por Condor por outro motivo que não fosse evitar que ela fosse extinta. Por mais que isso tenha melhorado a minha vida financeira, não mudou nada. Moro na casa que eu morava, vivo a vida que eu vivia, junto da minha família, dos meus amigos, e continuamos juntos lá. O propósito da Condor é esse: construir um mundo melhor para todos, e é o que a gente vai fazendo. Bom, acho que não esqueci nada, depois vou lembrando, e que Deus ilumine e abençoe a nós todos, que nós possamos continuar sempre juntos e gerar riqueza, energia, qualidade de vida e emprego. Amém. Muito bom. E é uma experiência muito rica, né? Porque são 2 exemplos de uma sucessão muito bem feita, né? Uma da sua família, que tinha um herdeiro ali, o seu irmão, que não tinha aptidão para aquele negócio, mas tinha uma necessidade, uma expectativa ali de continuar tendo recebíveis da empresa, foi o tal do Prolabore vitalício. E o exemplo da Condor, que não tinha um sucessor, foi buscar um sucessor executivo, e pela segunda sucessão provavelmente vai ser uma executiva também que não é herdeira da família. A Lívia, ela tem uma vantagem natural que eu não tinha, que foi assumir um negócio desse porte sem sequer saber o que era um tubo de 100, né? Tá certo? E ela não, ela nasceu dentro do negócio, com a veia comercial muito grande, auxiliar de compra, compradora, gerente de compra, gerente de negócios internacionais. Então, viveu uma experiência dentro do negócio, que é aquilo que eu tinha dentro da contabilidade, ela tem dentro do Maticom, né? Muito bom. Agora, a gente podia falar um pouquinho, Rodrigo, sobre os instrumentos que a gente tem para garantir essa sucessão, né? A gente tem vários modelos, várias políticas, como o César falou de manhã, mas, fundamentalmente, esses instrumentos, em cada história de cada família, um instrumento funciona mais do que o outro, né? Então, a gente pode ter um conselho de família, que se falou um pouco de manhã, que é algo um pouco fora do dia a dia da sociedade, mas dentro do dia a dia da família, em que, no exemplo que a gente ouviu hoje de manhã, o fundador se reunia com os filhos, né? E ali, aparando as arestas, foi a expressão que a gente ouviu de manhã,
e contornando as expectativas familiares para não interferir no negócio da família. Mas, no âmbito da companhia, a gente tem também outros instrumentos, que é a Assembleia de Sócios, onde todos os herdeiros podem participar, o Conselho de Administração, que participa mais, pode participar um ou outro sucessor, não necessariamente todos, mas aqueles que querem participar da orientação do negócio, não necessariamente no dia a dia, mas ali na visão estratégica do negócio. Tem a diretoria, que aí sim é o sucessor executivo, vai estar lá no dia a dia. E, regulando isso tudo, a gente tem os acordos, os contratos correlatos. Então, pode ter um direito de preferência, uma previsão de uma transferência de cotas, de ações, de participação, um dividendo preferencial, um prolabore vitalício, e muitas vezes isso está regulado num acordo de sócios, num acordo de acionistas, no âmbito de cada companhia, né? Eu acho que você tem uma experiência muito rica nisso. Queria, por favor, que você trouxesse um pouco da sua experiência prática, como esse tipo de instrumento tem ajudado na sucessão da Cassol. Primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer ao Márcio e todos os fornecedores que patrocinaram o evento. Está muito bem organizado e muito produtivo. Parabenizar o Gomide pela história bonita e linda aí da empreendedor, executivo, servidor público e tudo um pouco, né? O Brasil é feito por muita gente assim, né? O Brasil é um país empreendedor. Se os juros fossem um pouco mais baixos, não parava de crescer nunca. Bom, contar um pouco rapidamente a história da Cassol, assim, e a minha nesse inteirinho, né, que eu tenho 53 anos, né? Também estou na turma dos mais velhos, vim aqui falar como os mais velhos, né? Quando eu comecei na Cassol, em 90, eu era o mais novo da sala, normalmente, nas reuniões, né? Hoje, eu olhei lá, estava na reunião da empresa, eu era o segundo mais velho da mesa, assim, tá chegando a hora de... Há sinais, né, Márcio? Há sinais. A Cassol foi fundada em 1958. Antes disso, meu avô era madeireiro lá no Rio Grande do Sul. Acaba virando sócio de uma madeireira em Florianópolis, que era Brasil Pinho. Por coincidência, o avô do Fernando Scherer, né, seu Antônio Scherer. Meu avô compra a participação nessa madeireira catarinense e manda o filho dele morar em Florianópolis para trabalhar na empresa. Eles compraram, na época, acho que 100 mil pinheiros araucária, 12 mil a Cassol tinha comprado e o restante era do Scherer. Meu tio funda a madeireira Cassol, vem trabalhar, acho que em 56, 55, acaba achando que estava plantando pinheiro em lugares não adequados e que aquele negócio era melhor separar. Ele convence meu avô a fazer uma cisão da Brasil Pinho, na época, e foi fundada a Cassol. Então, Cassol eu sou a terceira, meio segunda, meio terceira. Em termos de capital, nós somos a terceira geração, né? É um conselho de primos, né? É uma sociedade de primos, típica da terceira geração, mas na questão da figura do empreendedor, nós estamos na segunda geração. O grande empreendedor foi o meu tio, Adroaldo, que na verdade, começou desde o dia zero a empresa e transformou ela, ao longo dessa jornada, de uma madeireira, e daí foi anexando novos negócios. Meu pai se formou em arquitetura, veio morar em Floripa, convence meu tio a fazer galpões de arco de madeira, a empresa vai desenvolvendo, na década de 70, acaba indo para a Europa e conhece o pré-fabricado, importa algumas máquinas de pré-fabricado, a madeireira fazia casas, vendia casa financiada, daí precisava comprar, daí vendia azulejo, daí começou a comprar azulejo em 1965, da Eliane, azulejo branco, e daí o varejo vai meio que a reboque da casa pré-fabricada, de madeira, os galpões de arco vão virar pré-fabricados de concreto, né? E na década de 70, 75, meu tio pilotava avião lá no Aeroclube, o Aeroclube faz uma permuta com os paulistas para lotear o Aeroclube. Meu tio fala para a diretoria do Aeroclube, né? Nesse preço faço eu, né? E no final foi fundada a nossa área imobiliária, que ele permuta o Aeroclube, cria uma empresa junto com o Queires, família Queires, e de volta com o Scherer, a Cobrasol, que é um bairro grande de Florianópolis, foi fundado, depois acabou sendo o Beira-Mar Shopping,
fez o estado do Havaí, permutou pelo clube, pelo campo. O Grupo Cassol hoje tem 4 negócios, né, que é a Florestal, que vem desde aquela época, a Cassol Pré-Fabricados, que é líder no setor de pré-fabricados no Brasil, fábrica em São Paulo, Rio, Paraná e Santa Catarina, a Centerlar, que é o varejo de materiais de construção, e a Cassol Real Estate, que é a nossa área imobiliária. A jornada da governança é bem tradicional, meu tio era o presidente, mandava, decidia e fazia, os filhos trabalhando no negócio, né? Eu entrei em 90 e a empresa era meio que a família trabalhando, né? Até que em 2000 para frente, né, a gente começa alguns filhos a saírem, né? Minha prima saiu, minha irmã saiu do trabalho, né? E acaba tendo uma certa disputa entre 2 filhos do Adroaldo, o Marcelo tocava o varejo e o Murilo a pré-fabricados, por poder, por etc., por decisões de investimento, né? E acontece a primeira disputa, né, familiar, e aí onde a minha prima interfere, tinha contato com, na época, com o IBGC, com governança, e ela exige, né, as mulheres da família exigiram governança. Então, foi contratada uma consultoria de governança, John Davis, as 3 bolas, lá o família, propriedade e executivo, e a Cassol faz o seu primeiro acordo de acionistas, em 2008, mas fruto de um conflito, né? Fruto de um conflito, né? De lá para cá, meu primo vendeu as ações dele, o Marcelo, onde eu assumi o varejo em 2009, nessa época, e a empresa veio passando por várias jornadas, né? A gente fundou o primeiro conselho consultivo em 2008, com 2 membros externos, ainda meu tio trabalhava, meu tio era conselheiro, meu pai também. Depois, o primeiro acordo foi muito pró-acionista, porque tinha uma certa disputa, né? Todo mundo queria um direito de trigger, né, de sair. Quando a gente viu que o meu primo usou o acordo para sair da companhia, a gente fez um segundo acordo, já com a Magna Heller, aqui em Caxias, o pessoal aqui do Sul. Aqui não, né? Lá, aqui nós estamos no Uruguai. Daí fizemos um segundo acordo de acionistas, em 2012, já muito mais pró-companhia, bem mais rígido, cláusulas de saída muito difíceis, foi bem mais rígido o acordo. O conselho vem se renovando, né? Então, os primeiros eram de São Paulo, depois não funcionou direito, a cultura dos conselheiros, que era Alcoa, era um cara da Alcoa, mais um outro, um era um contador até de São Paulo, Bifuco, não tinha nada a ver com o nosso negócio, daí a gente acaba decidindo trazer 2 executivos do sul do Brasil, de material de construção de empresas familiares, né? Eu convidei o Mauri Olsen para ser nosso conselheiro, tinha acabado de sair da Tigre, e o meu primo convidou o Vilar, que tinha acabado de sair da Votorantim, como CEO da Votorantim. E daí eram 2 conselheiros que tiveram um fit muito forte cultural, né? Eles conheciam a dinâmica familiar, conheciam o setor, conheciam a Cassol, porque é do sul do Brasil, né? Então, eles 2 conheciam a Cassol como cliente, e tiveram um fit muito forte com o meu tio, com o meu pai, assim. Eram pessoas mais experientes, foi uma época bem boa do nosso conselho. Depois eles acabaram saindo, e daí a gente foi renovando o nosso conselho. Hoje, daí o terceiro acordo veio agora em 2020, 2021, daí é um acordo mais equilibrado, né? Ele não é nem tão fechado como era o segundo, nem tão aberto como o primeiro, dá uma evolução, daí vira conselho de administração efetivo, onde todos os executivos hoje já são estatutários da companhia, né? Nós temos muito poucos acionistas trabalhando hoje no grupo, né? Eu sou o presidente do grupo, onde nós temos uma holding dona das empresas. O Felipe Cassol, filho do Murilo, trabalha na Pré-Fabricados, e o João Cassol cuida da Florestal, né? Todos os demais colaboradores são executivos profissionais. O grupo hoje tem aproximadamente 2.800, 2.900 pessoas, né, trabalhando nesses 4 ramos. Então, assim, os instrumentos são, hoje, na Cassol, nós temos todos, né? Conselho de família, conselho de administração, acordo de acionista, drag-along, tag-along, cláusulas todas as cláusulas possíveis. Na governança, já tivemos comitês, foi bem mais completa e pesada a governança, né? Começamos com um conselho consultivo meio leve, depois virou uma conversa bem profissional e bem pesada. A gente viu que estava ficando muito lento e não adequado ao nosso tamanho, à nossa agilidade. A gente deu uma enxugada na governança, tiramos os comitês, e a holding hoje, que eu toco, faz o papel do comitê de acompanhamento, e o conselho fica mais nas decisões estratégicas,
nas aprovações de investimentos, né? Então, são momentos e fases diferentes, né? E cada companhia, cada realidade tem uma realidade, né? Então, a gente tem 15 anos de governança e tem momentos bons e ruins, tem prós e contras, né? Quer dizer, eu acho que é isso. Quando tem que usar o acordo é porque o momento não está tão bom assim. Quando ninguém usa e deixa Ainda ele na bem que não- gaveta é porque está indo tudo bem, né? Ainda bem que até hoje só foi usado uma vez, meu primo quando vendeu, né? É. Até hoje se cita o acordo, mas ninguém nem sabe de cabeça. Está ali, né? ó. Que é um Se bom precisar, sinal. eu vou pegar. Mas esse é um ponto engraçado, assim, porque, de certa forma, não se usa, de fato, o acordo, né? Mas ele dá uma tranquilidade ou dá uma equidade de informação, uma transparência, né? Que eu acho que, para quem não está no dia a dia do negócio, é importante, né? Então, as pessoas que não estão trabalhando no negócio são acionistas, é importante a governança, ela tem um valor, né? Ela tem um custo. Para quem está no dia a dia, muitas vezes é uma burocracia desnecessária, é um reporte, às vezes, para pessoas que não estão tão próximas da realidade e que não agregam tanto valor, muitas vezes, né? Salvo os executivos lá do conselho sejam do ramo, né? Mas, para quem está fora, né, do dia a dia, eu acho que tem um valor muito, muito relevante. Que, se não tivesse o acordo, não tivesse a governança, provavelmente a vida da empresa, né, quando passa das gerações, né, vai ficando bem mais complexa, né? As empresas vão ficando mais diferentes, né? As pessoas não estão no dia a dia, não conhecem, são médicos, são advogados, então não é tão simples, né? O acordo talvez ele tenha a função de alinhar todas as expectativas, né? De diminuir a ansiedade. Isso que você falou agora, quer dizer, para quem não está no negócio, se não tem um acordo, pode ser muito ruim, porque cria uma ansiedade de alguém que, por não estar dentro do negócio, às vezes se preocupa mais com a liquidez daquele negócio, ou de eventualmente vender a participação ou sair. Quer dizer, o acordo é um instrumento que está ali norteando, regulando essa expectativa. Você vai receber seu resultado do negócio, se você quiser sair, tem determinadas regras, não é em qualquer momento, tem o tag along, tem o drag along. Eu acho que ele serve meio para acalmar mesmo quem não está no negócio, para dizer, você tem os seus direitos, estão regulados aqui, mas deixa a empresa se perenizar sem interferência indevida, né? Na nossa realidade, assim, o que eu acho que gera mais, não diria tranquilidade, porque o mundo atual do varejo de home center não tem nada tranquilo, né, Márcio? Assim, nós estamos vivendo uma fase bastante desafiadora, né? Houve mudanças importantes no nosso meio. Eu acho que, mais do que o acordo, o que traz mais tranquilidade é a governança. São ter membros e conselheiros externos independentes. Porque, como é que é? Tem um ditado aí que santo de casa não faz milagre, né? Quer dizer, ter pessoas de fora, executivos experientes, contribuindo no processo decisório e representando o conjunto dos acionistas, eu acho que gera uma tranquilidade e gera um valor para quem está fora, né, bem importante, assim. Eu acho que isso é até mais do que o acordo. O acordo, no final, é muito técnico, é muito jurídico, assim, né? É importante, claro, no momento de realmente ruptura, o acordo é muito importante. Mas, para o dia a dia, para a governança, eu acho que gera bastante valor, assim. Bastante valor mesmo, assim. Eu vejo porque eu estou no negócio e tem muitos sócios fora, né, do negócio. E ter a governança, ter um membro de fora, ele gera bastante valor. E a governança é garantida pelo acordo, né? Sim, o acordo que construiu ela, né? Exato. Muito interessante. Essas histórias são muito ricas e fascinantes. Eu tenho Quando eu digo fascínio acordo, é as por essas- cláusulas de sociedade, Sim, de drag, exato. tag, são... Exatamente. Espero nunca usar, né? Mas fica ali, né? Todo mundo sabe que está ali se precisar usar. Bom, seguindo aqui nas nossas discussões, acho que, paralelamente à forma, a gente falou agora dos instrumentos, né, dos chapéus de cada
de cada sucessor, como cada sucessor pode participar de uma empresa familiar, mas como os dois exemplos aqui são muito ricos, quer dizer, uma empresa familiar é também uma empresa com um patrimônio muito diverso, né? Você falou imobiliário, florestal. Então, esse também é um desafio na empresa familiar de como separar as especificidades de cada negócio ser tocado de uma forma específica, com quem está preparado para aquele negócio, controlando muito bem o risco, o retorno de cada um deles, né? E também nos vários patrimônios, nos várias especificidades de cada parcela patrimonial da sociedade, atribuir ali as competências de cada sucessor. Tem um que quer fazer o imobiliário, o outro se preparou mais para o florestal, o outro para o Matcom, e assim sucessivamente, né, Igor? Acho que é importante aqui a gente falar um pouco das formas de remunerar cada um desses sucessores, né, dentro dessa divisão patrimonial. Exatamente. Primeiro, boa tarde a todos. Márcio, muito obrigado pelo convite. Da Atlas, o Guilherme também, que apoiaram aí uma decisão bem de última hora, mas um prazer enorme estar aqui com vocês. E nesse intuito, pode passar, por favor, nesse intuito de que tudo que discutimos aqui até o momento, é interessante a gente ter clareza de que empresa, participações e patrimônio são reservas de valor. Ou seja, muitas vezes o empresário ele não consegue identificar todos os riscos que eles vão enxergar diante do negócio de maneira geral, principalmente quando a gente fala de sucessão, porque você já conseguiu perceber tudo aquilo que foi construído pela primeira geração. Consequentemente, quando você vai para uma segunda geração, a tendência é acreditar que você não vai ter os riscos e incertezas pela frente. Então, a gente tem que ter clareza também de que o valor da participação societária implica em diversos elementos, até mesmo na hora de decidir qual tipo de investimento fazer, qual estrutura de capital adotar, principalmente para os players que são do Brasil, né, as dificuldades que a gente tem no nosso país, tanto do ponto de vista financeira, política, jurídica. Então, são de fato pontos que impactam diretamente na gestão do nosso negócio. E um outro ponto super importante é quando a gente fala com relação ao valor da empresa, né? Muitas vezes a gente calcula um valuation e acredita que a participação dos sócios ela está relacionada diretamente a esse valuation que está num papel que foi apresentado pela consultoria. Mas, na prática, de fato, a gente tem uma relação muito diferente do que simplesmente o laudo de avaliação. E, para isso, também é importante que você tenha que deixar bem segregado o patrimônio pessoal da empresa, principalmente também numa segunda geração, né? Na hora de você tomar a melhor decisão de investimento, deixa muito claro que o patrimônio pessoal não deve estar no mesmo bolso, né, que a gente costuma dizer, né? São bolsos diferentes da mesma calça. Então, a gente tem que deixar isso muito bem segregado. Pode passar, por favor. Nessa linha, eu até também trago um pouco da discussão para a gente ter aqui, de como organizar o patrimônio alocado em diferentes negócios, até com esse exemplo que o Cassol já passou sobre como o grupo tem se apresentado. Pergunta? Acho que podem acrescentar aqui um pouco a experiência de vocês, né? Como separar o patrimônio familiar de acordo com os riscos, de acordo com as atividades. Tem várias formas, né? É até engraçado, porque no nosso segundo acordo, a consultoria sugeriu separar a empresa em duas, né? A patrimonial e a operacional, né? Um modelo clássico de blindagem, né, de patrimônio. Então, cria uma empresa operacional que tem mais risco e tem os negócios, né, que rodam, aloca todo o patrimônio imobiliário numa outra holding, né, que seria mais conservadora, né, e no eventual risco tu tens o patrimônio blindado, né. No caso da Cassol, são os valores que o professor colocou muito assim, né, que a gente tem valores bem claros, né? Fazer o que é certo, a gente acredita que o sucesso é fruto do trabalho, né? A gente acredita no empreendedorismo, em tomar risco, né? E atendemos com o coração, assim, né? Cuidamos da...
E daí, na hora que, em 2016, acho que a Dilma, aí, na época, no meio da Lava Jato, a Cassol Pré-Fabricados teve 7 clientes presos, né? Odebrecht, OAS. Cassol faz muita obra de pré-fabricado grande, né? Então, a gente teve 7 clientes, ao mesmo tempo, presos e sem receber, né? Então, houve uma crise bastante forte na indústria naquela época, em 2014, 2015, por ali. E o que aconteceu? Né? O acionista aportou capital da empresa patrimonial. E daí bagunçou a nossa... O contador que sabe disso, né? Daí virou uma confusão, né? Porque teria que subir para a holding, sobe para o acionista, desce. E o grupo decidiu, no terceiro acordo, unificar tudo numa única holding, né? Porque não faria sentido para a família Cassol blindar patrimônio, né? A gente acredita que o nosso negócio tem que ser perene e sustentável. Existem maneiras, evidentemente, de a gente distribui dividendo, etc. Tem uma série de maneiras, né? Mas, no caso da família Cassol, o grosso do patrimônio do grupo está alocado numa única holding, onde os acionistas são sócios de holdings por cima, né? Então, tem uma estrutura vertical de propriedade, onde 100% dos negócios estão embaixo da mesma holding, no qual eu sou presidente, né? É uma holding, basicamente, de controle, né? Então, tem 4, 5 pessoas. A gente tem lá uma auditoria interna, que audita alguns processos e controle das empresas. Tem um canal de denúncia, que atende o grupo como um todo. Tem uma parte fiscal ali, de consolidação, e o diretor de RH. Isso é corporativo do grupo, né? Então, é de todas as empresas, e daí cada empresa é separada. Em termos de alocação de patrimônio, né, a gente separou por negócio, né? Então, toda a parte imobiliária estão os ativos, imóveis, locação, etc. A Cassol atua em urbanismo, atua em commercial properties e atua em corporação, né? Então, a gente separou negócios diferentes com riscos diferentes, né? Então, risco-retorno, o retorno imobiliário na área de locação é muito baixo, assim, não é um retorno muito alto, mas é quase uma renda fixa, né? Então, nos momentos de flutuação, tem um colchão de geração de caixa que ajuda os negócios mais voláteis, eu diria assim. Ou seja, no seu exemplo, um dos negócios teve alguma dificuldade por questão de dificuldade do cliente, só que aquele problema ficou restrito àquele negócio, não afetou as outras operações. Não é isso? Quer dizer, o sucesso ou fracasso de um negócio não necessariamente contamina os outros negócios que continuam, não tiveram problema com o cliente, né? Sim, sim. Tem medidas separadas, né? Mas um negócio ajuda o outro, né? Indiretamente, né? Indiretamente é um grupo só, né? Sim, acho que, no caso da Cassol, as coisas são muito distintas, evoluíram separadamente, quando precisou socorrer, socorre. Mas eu sou muito pragmático com a questão da empresa, certo? Eu costumo dizer que a empresa ela tem realmente capital social. E esse capital social, para mim, significa isso. Ele é da sociedade. A empresa não é do sócio. A empresa ela pertence à sociedade. E é assim. Você tem lá uma empresa de PL de 500 milhões, 800 milhões, 1 bi, o que é que você usa para você? Nada. Se você tiver lá um prolabore, uma retirada, uma distribuição de lucro, de que seja de 100, 200, 300 ou 500 mil, o que significa isso perto do patrimônio que ela representa? Ela não está lá para servir os sócios, ela está lá para servir a sociedade, tá certo? Ela está para servir a sociedade. Óbvio que, se você tem vários negócios, cada negócio está lá com o mesmo pensamento. Eu acho que essa forma de pensar, tá certo? Por si só, garante a energia que o negócio precisa para se perpetuar, tá certo? Não é uma discussão, é um pensamento. Eu acho que a empresa ela tem uma energia, que a energia que gira essa empresa é a intenção macro dela, tá certo? E do ponto de vista fraco, do ponto de vista
prático, em qualquer empresa que o sócio achou que a empresa estava lá para servir aos sócios, ela não existe mais. Deixa de ter essa separação patrimonial, né? A empresa começa a pagar a conta particular do sócio, quer dizer, tem aquela confusão patrimonial e é o começo para dar errado. Né? É assim, você tem uma empresa perpétua, e a gente só levanta todo dia para que ela seja perpétua, tá certo? Algumas atitudes, ela não coaduna com o que é o objetivo maior da empresa. Então, não creio que pessoas ou sócios que acham que ele pode se beneficiar mais da empresa do que ela tem de cumprir com seus objetivos maiores, não vai perdurar, não. Então, agora, separado, super separado. Eu tenho a imobiliária, é uma gestão, eu tenho a Conda, é uma gestão, eu tenho a contabilidade, é outra gestão, vou fazer um novo negócio, ele tem que ser autossustentável, tem que seguir os princípios básicos do que eu acho que o negócio tem que seguir, ou seja, gerar riqueza, emprego, qualidade de vida. Então, não é isso, não. Esse aqui é só para dar lucro, estou fora. Esse acaba sendo o princípio da entidade na contabilidade, né? Sim, acho que talvez, assim, eu tenho muito medo, de nós não somos, nós todos aqui, nós não somos uma pessoa que não tem uma missão muito complicada, tá certo? Qualquer empreendedor de qualquer nível de quantidade, ele tem uma responsabilidade. E eu tenho muito medo, eu costumo sempre citar a parábola dos talentos, tá certo? Então, eu morro de medo de, na hora de eu ter que prestar contas, Deus achar que eu tinha que ter feito mais do que eu fiz. Você só enterrou um talento. Eu não quero, eu não levanto todo dia para devolver um talento. Eu quero devolver o máximo. Esse máximo, a gente nunca vai saber, essa é a grandeza e a beleza da vida, né? Você não vai saber quantos talentos você vai ter que devolver a Deus, mas você vai ter que devolver, tá certo? Então, fazer o quê? Levantar todo dia, gerar energia positiva, gerar riqueza, gerar imposto, gerar qualidade de vida, e, no máximo, quando chegar na hora, falar assim, ó, o senhor me desculpa, mas eu tentei, né? Eu fiz o máximo que dava, mas eu tentei, Rodrigo. Eu concordo plenamente com o Gomide, assim, eu acho que, sem dúvida, a empresa ela é muito maior, né, do que o acionista, até porque o acionista está de passagem ali, né? A empresa ela tem responsabilidades e, de fato, ela é um órgão independente, assim, né? É um organismo independente, né? É uma máquina que emprega muita gente, que tem muitos fornecedores, tem muito cliente, tem muita responsabilidade, né? Recolhe tributo, né? Em nome do Estado, né? Então, é um arrecador, é um coletor de impostos, né? Antigamente tinha os coletores, hoje a empresa é uma coletora de impostos, né? Sem dúvida, né? E eu acho que essa percepção, quando o acionista, por exemplo, seja um herdeiro, né? Normalmente um herdeiro, né? Porque o empreendedor, por si só, é apaixonado pelo negócio e quer perenizar, né? Nem todo herdeiro quer perenizar o negócio que herdou, né? E acho que não está errado isto, né? Então, o acionista ou o herdeiro que sucede um patrimônio, ou que não gosta do negócio, ou não está preparado para esse negócio, o melhor a fazer para a sociedade é ele passar aquele patrimônio para alguém, né? Ele transferir a propriedade da empresa para ela ser bem gerida, né? Porque o que importa é que as empresas sejam bem geridas, né? Uma sociedade só vai evoluir se as organizações sejam bem geridas, né? E a empresa ela é maior do que o dono da empresa, né? Do que o acionista.
Muito bom. Excelente. Pode passar. Bom. Bem, nessa linha a gente fala justamente nesse assunto, sobre perdas e ganhos de valor da companhia, e como o exemplo do Cassol muito bem pontuado, né, quando você diversifica a carteira, você reduz o risco do investidor. E do empresário não é diferente. Se bem realizado, né, você consegue estar presente em mais de uma área, consequentemente, em geografias potencialmente diferentes, produtos diferentes, obviamente respeitando todas as tomadas de decisões devidas e com um planejamento para que essas decisões façam sentido. Nessa linha, a associação abre espaço para diversificação, tanto de acionistas quanto de conselheiros ou executivos, né? Então, imagina que, quando você tem uma segunda geração, você tem novos acionistas na companhia que vão, de fato, trazer ideias novas, refrescar o que já estava sendo feito pela geração anterior. A geração anterior, consequentemente, pode ter a possibilidade de sentar em assentos de conselhos, trazendo também uma nova visão, deixando de ser executivos para virar conselheiros, que é uma virada de chave, que já foi dito aqui também anteriormente. Não é simples, porém é importante, é um novo estágio da carreira do empreendedor, e, consequentemente, também abrindo oportunidades e portas para trazer executivos de mercado e que tenham uma visão também de benchmarks, que também deram certo, tanto no Brasil quanto fora, enfim, essa visão praticamente 360. Só que também temos um ponto que é importante elencar aqui, quando a diversificação se torna uma divergência, ou seja, vira praticamente uma barreira de eficiência, que é basicamente quando as ideias não são singulares, ou seja, você começa a ter conflitos que começam a impactar o crescimento, a perpetuidade da companhia e, mais uma vez, para quem está no dia a dia, vivendo esse conflito, tanto de gerações quanto também familiares, eu acho que é super importante a gente ter essa visão para tomar as melhores decisões. E aí, quando a gente fala de transações, né, que é o mundo que a gente vive no dia a dia, tanto o Marco quanto eu na JK, e para minha surpresa, e grata surpresa, conversando com alguns de vocês ontem e hoje, a gente passa por uma tese de potencial consolidação do mercado, né? E o que está acontecendo é não necessariamente que estamos no polo de vendedores, mas sim no polo de compradores. E quando você começa a construir uma tese em que você está no polo comprador, é uma tese em que usualmente acontece em mercados fragmentados, em que tem uma market share não tão consolidado, você começa a ter uma visão de poder trazer outros players para poder ajudar na sucessão da companhia. E aí, mais uma vez, o Cassol acabou de elencar, basicamente, antecipando o que eu gostaria de ter falado aqui, que é a empresa ela foi feita para dar continuidade. Então, quando você está percebendo, por algum motivo, que você não tem um potencial sucessor, não necessariamente somente a venda é um caminho, mas sim a compra também de outros players que possam dar continuidade à história da companhia. E você pode comprar players, você pode comprar uma empresa por N motivos, podendo ser estratégia de aquisições de canal, comprar carteira de clientes, comprar produtos, e hoje o que a gente tem falado bastante é em tecnologia. Mas, além de tudo, a gente pode falar em comprar pessoas, né? Às vezes soa um pouco diferente e até ruim falar em comprar pessoas, mas você pode comprar uma companhia que tem bons executivos naquela companhia, bons sócios, que possam fazer parte da companhia como um todo, né? Visando uma visão mais a longo prazo e a sustentabilidade do negócio. E o grande ponto aqui é que a discussão não é se vai ocorrer a consolidação em determinados mercados, é quando vai ocorrer. A gente viu isso no mercado de saúde, no mercado de educação, no mercado de tecnologia, você vê muitas transações sendo concluídas, enfim, de maneira que empresas que estão consolidando o mercado, e que no mercado de vocês é notório que alguma hora vai chegar essas consolidações em massa. Então, é sempre bom estar preparados, não pensar somente no polo de estar do lado do vendedor, mas também do lado comprador de quem vai fazer essas aquisições. E aqui eu acho que, Cassol, vocês também participaram de algumas aquisições ao longo da carreira, ao longo da jornada de vocês, e se sim, gostaria de entender um pouco como foram essas aquisições, quais foram as dificuldades, e principalmente na questão de integração dessas empresas que foram adquiridas. Bom, a gente, na verdade, entrou no mercado de Curitiba, no varejo, adquirindo a Santa Cândida, né? Que era uma rede local lá do Simeone, né? A gente adquiriu e resolveu entrar em Curitiba com aquela filial, né? Então, tinha um time, era uma empresa, uma loja pequena, no norte de Curitiba, mas com uma boa participação de mercado, assim, ele tinha
um time bom, né? Então a gente acabou migrando, assim, era Santa Cândida, depois virou Santa Cândida Cassol, depois virou Cassol Santa Cândida, até que virou Cassol, acho que 5 anos depois, levou 5 anos para fazer a transição da marca, né? E alguns, foi em 92 isso, nós temos alguns funcionários ainda trabalhando na empresa, assim, né? Claro que são poucos agora, depois de tanto tempo, mas o time ficou junto, a gente, na verdade, aproveitou as pessoas, né? Quando tu colocou de comprar pessoas, né? Não se compra pessoas, né? Mas as organizações são pessoas, né? Então, qualquer aquisição, qualquer fusão, o primeiro e mais importante são pessoas, né? Então, o caso da Sherwin Williams, ainda que comprou a Souvenir, aí, ou está comprando, né? Não comprou a fábrica da Souvenir por $1 bilhão, né? Evidentemente tem um mercado, tem uma marca, mas, no fundo, tem um grupo de pessoas que construiu essa marca e que tem essa relação com o mercado, né? Então, no fundo, os erros, quando acontecem nesse ramo, normalmente são erros de cultura, né? Raramente se erra numa aquisição na planilha do Excel, né? Geralmente se erra na questão de cultura das organizações, né? De ter valores parecidos ou ter jeito de operar, né? Claro que sempre aprende um com o outro, né? E a Cassol também teve uma fusão com uma sociedade em Juiz de Fora, no pré-fabricado, né? Somos sócios dos Queires lá na Cobrasol, né? Então, teve poucas aquisições, mas teve bastante sociedade. Assim, tem o sócio do Zafari no shopping em Porto Alegre. Então, a gente está acostumado a ter sócio, opiniões diferentes, e acho que a gente sempre aprende, né? Agora estamos com a Todimo aí numa compra em conjunto, né, Danilo? E aprendendo, né? A Todimo faz coisas diferentes da gente, tem dores parecidas, né? Mas acho que a gente sempre aprende, né? E, no fundo, sempre são pessoas, né? As máquinas sozinhas, por enquanto, né, enquanto a IA não tomar conta aí de tudo, por enquanto são pessoas, né? Acho que só as pessoas que importam, no fundo, né? O resto a gente compra, o resto tu troca, o resto tu se vira, mas pessoas não, né? E, portanto, culturas, né? São culturas diferentes e, às vezes, acho que o Igor falou muito em aquisição, mas acho que o M&A implica também a fusão, né? Eventualmente, a combinação de negócios para sociedades, para resolver alguma dor ali pela qual a empresa esteja passando, que uma associação com uma cultura diferente ou com uma distribuição diferente ajuda, né? A gente costuma dizer que o Excel aceita tudo. Então, de fato, a gente consegue calcular sinergias e é o que mais a gente vê nas notícias, né? Tal empresa fez uma aquisição ou fez uma fusão, vai tentar capturar uma sinergia de tantos milhões ou bilhões. Só que, no final do dia, se você não tiver uma cultura bem alinhada, se você não tiver todos com a mesma visão, né, com um planejamento e uma estratégia bem definida, a tendência é que, de fato, o projeto não dê certo. E aí é um fracasso para o processo de maneira geral. Acho que a ideia agora era abrir um pouco para perguntas e para a gente enriquecer ainda mais o debate aqui com algumas perguntas que vocês tenham. Essa história de vida deles, né, a história familiar se misturando com a história da empresa é muito fascinante, né? E eles trouxeram aqui experiências riquíssimas de como fazer essa passagem de bastão, né, sem prejudicar a perenidade da empresa, que no fim é isso que todo mundo quer. Não sei se alguém tem perguntas. Microfone ali. Isso é bom. Boa tarde. Meu nome é Fabrício, da Beira Rio Material de Construção, lá de Mato Grosso. Queria fazer uma pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, essa sua compra, hoje, você faria novamente essa compra dessa rede lá em Curitiba? Porque tem empresas que acabam comprando redes que, às vezes, acaba abalando a companhia, Tem exemplo lá do Mato Grosso, da Citilar, comprou uma rede em outro estado e tiveram um prejuízo de R$200 milhões. Então, às vezes, uma compra pode ser uma felicidade como uma infelicidade. Eu queria ouvir de você se você
compraria outra rede? Como que foi as dores dessa rede? Se a equipe estava motivada, se foi positivo ou negativo? Boa tarde, né? Cuiabá do Mato Grosso do Sul, segundo o Guilherme, né? Mato Grosso. Segundo o Guilherme, Mato Grosso do Sul. Fabrício. Fabrício, assim, no nosso caso, né, essa aquisição foi bem boa para a Cassol, né? A gente não seria muito mais difícil entrar no mercado de Curitiba, abrindo uma loja própria, sozinhos, né? Eu acho que levaria mais tempo e provavelmente custaria mais dinheiro, né? Montar um time, montar uma equipe, ter clientela. A gente sabe aí como é difícil quando abre uma loja nova, numa cidade nova, né? Sempre é difícil, né? Então, no nosso caso, a gente faria de novo, né? Evidentemente, mas tudo na vida pode dar certo, pode dar errado, né? Aí não tem receita, né? Um casamento pode ser feliz, pode não ser feliz, né? Uma sociedade pode ser feliz, pode não ser feliz, né? O meu tio sempre dizia, né? Eu já fiz negócio ruim com gente boa, mas eu nunca fiz negócio bom com gente ruim. Com gente ruim, uma hora vai dar errado, né? Então, eu acho que assim, qualquer coisa que a gente faça nessa área, principalmente de aquisição, fusão, ou até venda, né? Cuidar bem com quem a gente está fazendo o negócio, né? Conhecer primeiro as pessoas, conhecer primeiro o time, né? Mesmo vender, né? Porque pensamento de venda, vendi, pronto. Não, quem vende uma empresa tem que cuidar de quem fica, né? Exato. Porque quem construiu a empresa está lá, né? Tu vende o patrimônio, tu não vende a empresa, né? A empresa troca de mão, né? Mas a empresa continua, né? Tem os clientes, tem a história que tu construiu, né? Então, acho que olhar sempre as pessoas antes e dar mais peso nas pessoas do que na planilha financeira, né? A planilha financeira, ela precisa ser feita, evidentemente, né? Mas ela é menos importante do que as pessoas que tu estás trazendo para o barco, né? Acho que isso serve para qualquer coisa. Uma relação de fornecedor-cliente também, né? Às vezes, não é só o preço que está comprando, né? Qual é a seriedade do fornecedor, qual é a visão de longo prazo da relação. E assim como o cliente, né? Qualquer cliente serve? Não, né? Tem que escolher os clientes. Eu acho que tem uma relação sempre de pessoas. E a empresa é feita de gente para gente, né? Gente que atende gente, que vende para gente. No final é isso, né? Mais cedo a gente ouviu falar, alguém falou em confiança, né? Acho que no fim do dia é tudo questão de confiança, questão de ser colaborativo nesse sentido, né? Sim, acho que confiança é importante, mas os valores que estão lá, a terceira camada, como o professor falou ali, da primeira, segunda, terceira camada, né? No fundo, o que importa é a terceira camada. Né? Agora sim. A longo prazo, as crenças, os valores, o que Está por debaixo. o que tu realmente, como é que dizer, o Odebrecht, não os atuais, né, mas lá no começo, ele dizia, né, cultura é o que as pessoas fazem quando o chefe vai embora, né, não na empresa, né? Então, no fundo, se o Gomide falou muito isso, né, na hora ele está dizendo que os valores dele é que importam, né, nos negócios que ele faz, né? Acho que quando os valores são próximos, são parecidos, quando as crenças são parecidas, os objetivos são parecidos, né, é muito mais fácil tu dar certo, né? Quando os interesses são muito diferentes, né, é muito difícil dar certo, né? Então, isso serve para tudo, né? Casamento, né? Se os valores são muito diferentes, se os interesses são muito diferentes, vai dar errado, né? Por mais bonita que seja a prenda, né? Um dos pilares que é muito bem discutido durante um processo de transação é justamente o fit cultural, que é justamente você ter essa visibilidade se... Muitas empresas pulam essa etapa, né? Exatamente. E talvez os seja uma advisors, né? Os advisors têm mais interesse em não olhar muito isso, assim. as conversas difíceis que precisam ser tomadas antes, de fato, da transação ser concluída. Queria fazer mais uma pergunta aqui para o Gomide agora. Quando você entrou na Condor, que você falou que o fundador estava desanimado, tá? Aí você entrou com capital, virou sócio, como que foi? Não, eu não entrei com capital, tá certo? Então, ele queria que eu entrasse de qualquer jeito com capital, eu não entrei.
Eu comprei um percentual da sociedade para pagar com resultado. Certo? Então, aí é um negócio bom para quem está entrando? Né? Você não colocou capital. E para quem está ficando? É maravilhoso, é fantástico. Significa que quando eu terminar de pagá-lo, ele recebeu 100% da empresa, né? Certo? Ou seja, eu comprei um percentual, nós fizemos a valuation, corrigia pelo CDI, ou seja, quando eu termino de pagar, eu paguei 100% da empresa corrigido pelo CDI para ter um percentual, né? Então, para mim, foi maravilhoso. E para ele, é acima de maravilhoso, né? Se você recebeu, é porque o majoritário também recebeu, né? Exato. Ele continuou majoritário. Então, eu, para tirar meu percentual, ele tira o dele. E eu, com meu percentual maior, tenho que pagar ele corrigido pelo CDI. Ele ganhou 100% do capital. Ou seja, negócio como são os negócios feitos com boa intenção. Certo? Tem que ser bom para todo mundo. Foi bom para mim. Transformou o meu patamar de vida, que era um patamar elevado, tá certo? E ele, que já era milionário, ficou um pouco mais milionário, e isso eu fico satisfeito, né? Aqui temos mais alguma pergunta? Temos. Boa Primeiro, tarde. Para não ali perder atrás, o depois costume, na né? frente. O que a geração anterior de vocês passou, que vocês acham de mais importante e fundamental passar para as novas gerações? Na realidade, hoje, quando nós estamos falando da Condor, que é o meu maior ativo, não se aplica a essa situação, né? Com relação ao meu pai, lá na Gomil de Contabilidade, acho que a gente volta na questão dos valores, tá certo? Volta na questão dos valores. E eu, em relação a vocês, a juventude que está aqui, pessoas maravilhosas, algumas histórias que eu conheço, como a da Rolf, do Tagore e algumas outras mais, vocês são maravilhosos. Eu tenho buscado a oportunidade de conversar com essa geração que vem do Maticom, e vocês são muito melhores do que a geração anterior, tá certo? Então, se eu tenho alguma coisa para dizer para vocês, vocês são realmente melhores do que seus pais, seus tios, seus avós, e vocês têm obrigação de ser, tá certo? Vocês têm obrigação de ser melhores do que eles, já que vocês estão fazendo uma opção consciente de conduzir o negócio. Os que não estão fazendo essa opção não entram nesse contexto, mas os que fazem a opção têm obrigação de ser melhor do que os anteriores, porque vocês receberam melhores condições, vocês receberam melhor formação, e acho que, se vocês cumprirem isso, vocês estarão automaticamente preparando um universo menos dolorido para os sucessores de vocês. Eu acho que, no nosso caso, assim, os valores, né, são o mais importante, assim, o legado mais importante das gerações anteriores, né, são os valores, né, que o tio Adroaldo, meu pai, meu avô sempre tiveram, né, trabalhar bastante, ser sempre irrequieto e querer sempre conhecer mais, buscar conhecimento fora, né, não achar que está tudo dentro de casa, assim, perguntar para outros como é feito, né, visitar outras empresas. Lá na década de 70 ele foi para a Itália ver máquina de pré-fabricado, né? Então, assim, conhecimento muitas vezes tu pode tomar com outras pessoas, né? A disciplina da austeridade, de fazer o que é certo, né? Um caso assim, a gente conta até hoje na empresa, né? Porque a Cassol começa como construção lá em 70 e ela começou a fazer algumas obras públicas, né? Na década de 70.
Então, tinha a Associação Catarinense de Construtoras, né, empreiteiras públicas. E daí não era diferente do que a gente viu na Lava Jato, né? O Brasil sempre teve esse problema de corrupção e daí ele chegou na empresa, né? Olha, a partir de hoje eu não faço mais obra pública. Se a minha empresa não puder sobreviver trabalhando certo, eu prefiro fechar, porque eu não vou fazer o que é errado, né? E a Cassol, desde aquela época, nunca mais vendeu obra pública, né? Tanto que a gente, na Lava Jato, foi indiretamente afetado, né? Porque a gente vendia para as empreiteiras, né? Para as construtoras. Então, assim, esses valores, né? A gente sempre tem discutido quando vai tomar uma decisão. Pô, mas isso é certo ou não é certo, né? Cara, se não for certo, é melhor não ganhar tanto, é melhor não precisa crescer tanto, não precisa lucrar tanto. Precisa dormir bem, né, à noite no travesseiro e dizer que não esperar a Polícia Federal na porta de manhã, né? Então, acho que os valores são muito importantes, né? E eu concordo com... Mais uma vez, concordo, né? Eu acho que as gerações futuras têm muito mais conhecimento e têm muito mais acesso à informação, né? E têm obrigação, né? Se quiserem realmente trabalhar, né? Se quiserem realmente fazer mais, né? Eu tinha um ditado assim, que eu sempre queria entregar maior do que eu recebi, né? Assim, quer dizer, não, como é que é os talentos, né? É fábula dos talentos. Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter esse compromisso, né? E acho que a empresa não serve o dono, né? Acho que a gente serve a empresa no final da história, né? Um amigo meu sempre dizia, pô, no final a empresa cresce, né? E é uma máquina, tu é uma peça daquela máquina no final da história, né? Porque tu é puxado pelaquela engrenagem, tu tens o cliente, é o fornecedor, é o funcionário, é o sócio, etc. Então, acho que os valores sempre são o maior legado, assim, né? Os valores que os fundadores, que sempre são pessoas iluminadas, né? O fundador de uma empresa e que consegue passar para a próxima geração, são sempre pessoas muito, muito especiais, né? São pessoas diferentes da maioria, né? Aquele cara que começa do zero, que faz um negócio, que passa para o próximo, são pessoas iluminadas, né? Quem recebe esse negócio que não é do zero, como é o caso, né? Eu não fui o fundador da empresa, né? Eu tive o privilégio de ter nascido, por sorte, numa família empreendedora, né? E poder entrar no negócio lá com 18 anos e trabalhar e contribuir. Acho que fiz o meu papel e está chegando a hora de passar para o próximo, né? Mas compromisso de quem vem depois é maior, né, do que quem começou o negócio, eu acho, né? Por isso que eu acredito muito que o sucessor só pode ir para a empresa trabalhar se realmente tiver vocação para isso. Acho que o maior crime numa empresa familiar é o herdeiro se achar no direito de tocar a companhia só por ser herdeiro. Não ter competência, não se preparou, não trabalha o suficiente, né? Chega mais tarde, sai mais cedo. Isso é um desrespeito, né, com o empreendedor e é um desrespeito com quem construiu junto com o empreendedor, né? Porque também o empreendedor não fez sozinho, né? Ele teve muita gente que apostou, que acreditou, que seguiu o líder, né? E construiu uma organização vencedora, né? Então, acho que o sucessor tem essa responsabilidade. Acho que tem mais uma pergunta aqui. A minha pergunta é com relação às empresas que, assim, me comparando aos senhores, né, a gente ainda é aquela fração, né, do tamanho do patrimônio que vocês têm construído. E uma história também recente, né? Como é que a gente, por onde começa a fazer essa sucessão? No meu caso, né, dando meu exemplo, eu trabalho na empresa da família já há algumas décadas já, e meu pai ainda é bem ativo no negócio, meu tio também é ativo no negócio, mas por onde que a gente começa a organizar, a botar no papel essa sucessão para que seja de uma forma pacífica, tranquila, serena, que não abale as relações? Como é que é feito isso? Acho que é um pouco do que você acabou de falar, né? A importância do fundador, né? O fundador cortou mato alto, né? Então ele estava ali, ele tem a legitimidade para fazer essa passagem do bastão de uma forma a não prejudicar a empresa, né? Em que momento fazer isso e como fazer isso? Eu não sou especialista, acho que os professores estão aqui, né? Mas
pela minha experiência, assim, né, do nosso caso, a gente não teve uma sucessão tranquila, né? É muito difícil o empreendedor, fundador de uma empresa, um empreendedor bem-sucedido, conseguir fazer essa passagem de bastão com antecedência. Acho que não tem os dados, mas provavelmente a maioria faz tardiamente, né? Ou porque ficou doente, ou por algum problema. Por necessidade, não por escolha, né? Não por escolha. O melhor é o empreendedor fazer, ele tomar a liderança do processo, porque só o empreendedor, só o fundador que tem o poder para fazer isso, né? Ninguém vai conseguir sucedê-lo, né? Ele tem que querer ser sucedido, né? E isso eu acho que é o maior desafio. No nosso caso, assim, o meu primo tentou, com o meu tio, na época, com Bierhoff, convencer a começar antes o processo, antes da disputa dos irmãos. E Bierhoff falou para ele depois, o teu pai não quer fazer a sucessão dele, né, no fundo. É difícil isso, né? Acho que esse é o maior... Porque, tecnicamente, as ferramentas existem, tem muita ferramenta, tem muito... Não é conhecimento que precisa para isso, né? É convencer o fundador que ele lidere um processo de sucessão, né? E ele... Mas é muito difícil, porque é um filho, né? A empresa para o fundador é um filho, né? Nosso amigo aqui tem um exemplo, ele tem uma visão diferente, né? Porque ele tocou a empresa, mas ele tem uma visão de que que a história é muito bonita, né? Foi executivo, foi para a empresa e voltou. Tem esse conhecimento técnico da importância da sucessão, né? E do que é um executivo, que não é. A maioria dos empreendedores não, começa do zero mesmo, né? Então, assim, tem uma história diferente, assim, né? Então, eu acho que o desafio está aí. Convencer o sucessor, leva um evento do IBGC, e vai conversando, conversa com outras empresas que fizeram. A gente visitou muito o conselho de família, assim, a gente foi conversar com bastante gente, assim, né? O que eu gosto, assim, a gente gosta muito disso. Cara, visita outras empresas, as histórias são sempre as mesmas, então visita outras pessoas, visita outras empresas, faz pergunta, né? Que a gente vai... O exemplo de fora facilita, né? Do que ficar dentro de casa querendo convencer, né? E é um processo também. A sala está aberta, se quiser visitar. A gente apresenta o nosso case de governança, a gente conversa abertamente para quem quiser ir lá visitar. Acho que é legal. Eu acho que se você... Não sei como é que estão as instâncias superiores aí, mas se tiver abertura, quanto mais preventivo, melhor. Tá certo? Até porque a gente, quando fala em sucessão, raciocina num período de transição normal, em que as pessoas vão envelhecendo e oportunizando a chegada dos novos. Mas a vida não é assim, não, tá certo? A vida não é assim. Qualquer um de nós pode estar ausente a qualquer momento, seja porque morre, seja porque perde a condição de trabalhar. Então, a empresa precisa ter um horizonte. Se puder ter um horizonte para as fatalidades, precisa ter. Quanto mais preventivo, porque problema terá sempre, tá certo? Terá sempre. Quanto mais preventivo para poder antecipar os problemas e resolvê-lo enquanto todas as variáveis estão sob controle, será melhor para todo o processo. É um horizonte institucional, né? Pensar a empresa como uma instituição, algo separado até, e algo que precisa sobreviver, aconteça o que acontecer, né? É o pensamento que acho que tem que nortear a empresa, tá certo? De que ela precisa perpetuar independentemente de qualquer pessoa. Então, quanto maior antecedência isso tiver maximamente definido, melhor para todo mundo. E a gente falou muito aqui dos chapéus dos sucessores, né? O que cada sucessor, qual a expectativa de cada sucessor em relação à empresa familiar e como ele quer contribuir. Mas também tem o chapéu do fundador, ele não precisa se desligar de uma hora para outra da empresa, né? Ele pode não estar no dia a dia como diretor-presidente ou diretor-geral, mas pode continuar num conselho de família, num conselho de administração,
estando lá toda semana, orientando os negócios, ajudando até na transição. Precisa ser algo, não precisa ser uma ruptura, né? E é bom que não seja, né? Ele fundou, os valores dele estão ali. Então, quanto antes fizer, melhor para qualquer emergência, mas não só para isso, para ser algo indolor, tanto para quem está no phasing out ali da companhia, como quem está entrando também. Essa é a sugestão. Será que temos mais alguma pergunta? Temos. O pessoal quer saber que hora está, né? Olha. Boa noite. Achei interessante que o Rodrigo comentou aí sobre essa questão da escolha a questão do que o comércio ele tem mais estabilidade, né, tem menos volatilidade. Até comentou quase como uma renda fixa. É uma comparação interessante, porque eu imagino que você, na hora que foi idealizar outros investimentos no negócio da família, tenha pensado em negócios adjacentes, né, que estejam dentro do mesmo ecossistema de negócio. Aí eu fiquei aqui me perguntando como é que foi esse processo de imaginar quais seriam esses negócios que valem mais a pena fazer investimento, comprar, se foi com base no relacionamento que já tivesse com alguém, se foi com base realmente nessa questão de pensar em ecossistema de negócio, porque existe uma sinergia com a outra atividade. Como foi esse processo? Bom, eu acho que eu talvez não me expressei bem assim. Não é o comércio que é mais estável, né? A gente tem dentro da parte de imobiliária nossa, chama de commercial properties, são galpões logísticos para locação. Então, shopping center, galpão logístico. O Mercado Livre do sul do Brasil é nosso, é um parque logístico, nós temos a Amazon como cliente, Shopee. Então, a gente constrói galpões logísticos de locação. Esse negócio de locação é muito mais estável, né? O comércio, pelo contrário, depois da pandemia, virou um negócio bem instável, né, eu diria. Então, assim, como é que a gente diversificou, né? O Grupo Cassol, ele tem uma origem na madeira, e depois da madeira, são casos clássicos, né? Assim, começa na madeira, daí vai agregando valor à madeira. Antes vendia tora, exportava para a Alemanha, exportava para a Argentina, soalho do metrô de Londres a gente vendeu na época, né? Depois vai fabricando casas de madeira, esquadrias, casa, forro, porta, etc. E daí começa a vender azulejo, parafuso, a casa completa, né? Como tinha madeireira e tinha esse conhecimento de meu pai arquiteto, recém-formado, vai começando a construir, né, galpões de arco de madeira, então ginásios, etc. Em 1960 isso. Como estava construindo de arco de madeira, começa a viver o mundo da construção, acaba sabendo que tem pré-fabricação de concreto na Europa pós-guerra, vai para a Europa ver o que existia, acaba trazendo as máquinas, inicia o pré-fabricado. No Brasil, Cassol, se não me engano, foi a 5ª ou 6ª empresa do setor. Tinha uma bem antiga de Porto Alegre, tem um pessoal de São Paulo. No estado foi a primeira empresa a abrir esse negócio em Santa Catarina. E daí tinha esse negócio, acabou aparecendo o loteamento por uma questão de estar ali na região. Então, o grupo foi sempre voltado na construção civil, né? Então, assim, todos os nossos negócios têm alguma adjacência à construção civil. É bom e ruim, né? É bom porque tem uma certa sinergia em alguns pontos. O ruim é que a gente está no ciclo da construção civil, né? A construção civil é um negócio cíclico, né? Até a gente discutia no conselho, lá o Vilar trouxe esse assunto, que a gente precisaria ter alguma diversificação fora da construção civil. Isso antes da Lava Jato, né? Não aconteceu. Hoje, qual foi a tese por trás disso, né? A gente está abrindo um novo negócio, que é a incorporação, que a gente vai começar esse ano, que tem a ver com fazer sinergia nos 3 negócios. Então, a gente vai vender casas e apartamentos pré-fabricados e decorados com produtos do varejo, né? Então, vai ter uma arquitetura, vai escolher tipo um site, você escolhe acabamento, vai ter 3, 4 estilos de casa, 3, 4 faixas de preço. Então, tu vai mobiliar a casa com cerâmica, louça, toda que o varejo vende. Então, é um negócio que a gente está montando para justamente, num negócio de real estate, juntar os 3 negócios do grupo, que é a área imobiliária, o varejo, a distribuição, né,
e a indústria, né? Então, a gente tem procurado negócios que tenham, de alguma forma, tirem sinergia dos negócios existentes, né? Eu tenho algum conhecimento adquirido tentando procurar negócios de mais margem, né? Quer dizer, que gerem um pouco mais de margem do que os negócios atuais, né? O varejo é um negócio bastante duro, assim, de margens baixas e, no atual momento, cadentes até, né? É um momento bem desafiador. Então, a gente tem procurado oportunidades dentro desse ecossistema da construção civil. Não temos nenhum conhecimento no grupo para fazer algo digital, mas não tem, né? A chance de nós errarmos é 99%. Né? Se fizer um investimento fora do que a gente conhece, a gente acha que não tem competência interna para diversificar em ramos que a gente não tem, pelo menos, o conhecimento do ramo. Né? Agora, é interessante esse seu exemplo. A gente falou em aquisição, fusão com terceiros, mas o seu exemplo é de uma reorganização que não é societária, as empresas continuam separadas, mas, pelo menos operacional, uma sinergia entre as empresas do grupo, né? Empresas de 3 ramos diferentes, mas que, no fim, vai ser um produto quase único, né? Tem um desafio, porque não é tão fácil assim, né? Porque, não. Os executivos têm remuneração variável, tem todo um sistema de governança das empresas separadas, né? E quando quer juntar num negócio novo, exato, tem os seus desafios, né? Mas é um projeto que a gente quer ter bastante, assim, bem interessante. A gente acha que vai gerar valor, assim. E é uma decisão bem complexa, né, de você ou construir internamente ou comprar uma terceira para poder desenvolver ou fazer através de fusão. E como funciona esse processo de decisão de montar um novo negócio internamente? Desde a concepção da ideia até levar isso para o conselho, para a tomada de decisão de todos os interessados? Os executivos apresentam a proposta, no caso, ao conselho, né? A gente tem aprovado no conselho todo ano o orçamento do ano seguinte, né? E todos os novos negócios têm que ser aprovados. O grupo tem que aprovar a cada 3 ou 5 anos um planejamento estratégico na Assembleia de Acionistas. Então, o Conselho reporta à Assembleia um plano mais longo, né? E o Conselho toca anualmente as aprovações, né? Para um novo negócio, tem que aprovar na Assembleia de Acionistas. Então, nosso acordo prevê regras, né? Qual o nível de governança? Se é no Executivo, se é no nível do Conselho, se é no nível da AGO, né? Então, depende do ramo, depende do percentual e do tamanho, sobe até a AGO, tem coisa que não. No caso da incorporação, já é o negócio da real estate, então não é um novo negócio, né? A gente está procurando fazer pré-fabricado, mas é mais um novo método do que um novo negócio, né? A gente já faz incorporação, já faz prédio, né, etc. Então, é mais uma evolução, né? Então, por acordo, não precisaria subir. Mas, por transparência, a gente sobe tudo, assim. Legal. Tem visões diferentes, é bem interessante. Nem todo mundo concorda, né? Que é bom, né? Quando todo mundo concorda, não se chega no final, né? Será que nós temos mais alguma pergunta? Acho que não. Então, acho que agradecer enormemente o Rodrigo Cassol, Roberto Gomide, pela experiência que vocês trouxeram. Acho que a quantidade de perguntas bem demonstrou o interesse que provocou em todo mundo. Muito obrigado, experiências muito ricas. Acho que para quem é empreendedor e para quem trabalha com um empresário, essas experiências são realmente fascinantes. A gente vê como cada grupo familiar tem uma história de fundador que foi lá, teve uma ideia, cortou todo o mato alto e foi desenvolvendo a empresa. Queria agradecer mais uma vez a Atlas, né, por nos convidar aqui, agradecer a todos vocês, todos que participaram. E acho que é isso, Guilherme. Obrigado. Você ia falar uma coisa? Muito obrigado, Rodrigo e Gomide. Agora eu peço para o Marco e para o Igor ficarem aí para apresentarem as empresas de vocês
e vocês podem descer do palco. Obrigado. Muito bom, viu? Parabéns. Obrigado, Will. Ô, Marco, você está com... Melhor, né? Obrigado. Mais uma vez, obrigado a todos. Acho que a ideia aqui é comentar um pouco da JK. Nós somos uma boutique de M&A, ou seja, trabalhamos diretamente com fusões e aquisições. Já temos aí mais ou menos 12 anos de história, mais de 80 transações concluídas. Nós somos em 8 sócios, dos quais 4 são sócios fundadores e 4 sócios entraram depois. E sócios aí com mais de 20 anos de experiência, tanto em banco de investimento, quanto private equity, quanto também empresas de consultoria. Somando as operações de transações que a gente já realizou, somam aí mais de 4 bilhões de reais. A gente atua tanto no sell side, ou seja, do lado vendedor, como também no buy side, do lado comprador. E foi um pouco do que nós falamos aqui, tanto, né, na aquisição quanto na fusão de companhias. E esse, assim, é o que hoje tem crescido bastante também dentro da nossa carteira de clientes. Usualmente, o M&A ele é muito mais sell-side do que buy-side, mas quando a gente lida com teses de consolidação, é super importante ter um player que vai te ajudar a construir essa tese. E também temos um braço de DCM, que é basicamente estruturação de dívida. O momento que nós estamos passando agora, né, é muito comum você ouvir algumas siglas como CRI, CRA e FDICs, né? Então, a gente tem feito boas operações de crédito também, com um braço a mais ali de estrutura de capital para as companhias. Basicamente, a JK ela tem uma visão de longo prazo, ela atua desde a parte da estruturação da transação, então, não apenas, a gente não se intitula como brokers, eu acho que isso é um ponto super importante. O objetivo de quando a gente assume o mandato de uma companhia é justamente entender o passado dela da maneira mais clara possível, organizar a empresa para que ela, na visão de que os investidores vão ter dessa empresa, executar bem uma abordagem de mercado, com negociações iniciais, com os principais players que possam ter sinergia, né, com a empresa, tanto no buy side quanto no sell side. A gente atua também dando todo o suporte durante o processo de diligência, e a gente está de mão dada junto com os nossos clientes até o fechamento da transação, no qual a gente tem um relacionamento muito próximo com os advogados, né? Inclusive, a gente já teve a oportunidade de fazer algumas transações juntos com a Lobo de Riso, e é um trabalho que ele é em conjunto e bem importante, né, Marco? Eu acho que quem teve a oportunidade de passar por uma transação sabe como os contratos são bem cansativos e o suporte de um advogado e de um advisor faz toda a diferença. Então, isso é um pouco da JK, pessoal, e qualquer dúvida, estou 100% à disposição, vai ser um prazer falar com vocês. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com o time da Atlas e com vocês. Obrigado. Bom, Lobo de Riso é um escritório de São Paulo, a sede é em São Paulo, mas nós temos um escritório no Rio de Janeiro. É um escritório de advocacia full service, o que quer dizer que a gente oferece, entrega para os nossos clientes assessoria em todas as áreas do direito. O cliente entrou no escritório, o que a gente pretende é atendê-lo em toda e qualquer questão que ele venha a ter. Hoje nós somos 43 sócios gestores, cada um em grupos divididos por áreas. Equipe jurídica de 188, tem sempre uma variação nisso, e uma equipe institucional de 106 pessoas. É um escritório reconhecido em todas as principais publicações da área, Chambers, Latin Lawyer, Legal 500 e FLR.
E, assim como vocês, assim como a gente ouviu o dia inteiro aqui, nós também temos nossos valores reconhecidos de melhor lugar para se trabalhar, iniciativa de igualdade, enfim, iniciativas de inclusão e todo esse tipo de iniciativa. Então, falando sobre o escritório full service, a gente está preparado para atender em todas essas áreas: ambiental, bancário, clima e carbono, acompanhamento de companhias abertas, atendimento de regulação de CVM, B3, compliance concorrencial, atendemos no CAD, ESG, fundos de investimento e participantes do mercado, a gente também ajuda a estruturar fundos de investimento ou títulos de dívida para captação no mercado, imobiliário, infraestrutura, mercado financeiro de capitais, propriedade intelectual, regulatórios, mais diversas áreas reguladas, societário, fusões e aquisições, que é a área que eu, com outros sócios, coordeno, incluindo o planejamento sucessório e patrimonial, soluções de conflitos, área trabalhista e tributária. Então, o que a gente pretende é ser um escritório completo. O cliente entrou, cruzou a nossa porta, a gente está preparado para atender em qualquer das áreas que ele tem, exceto o penal, que a gente não atua porque, enfim, é quase que uma outra liga, um outro tipo de problema. E a gente tem parcerias, mas a gente não atende nessa área. E é um escritório que está atuante nos mais diversos setores: agronegócio, alimentos e bebidas, educação, a gente tem uma atuação importante no setor de educação, instituições financeiras, principalmente em recuperação de crédito, máquinas e equipamentos, Matcom, a gente também já trabalhou muito em algumas aquisições do mercado, em algumas captações de recursos do mercado também, mídia e publicidade, enfim, todos os mais diversos setores da economia. E, como eu falei, a gente tem um escritório em São Paulo, um escritório no Rio e um escritório em Brasília, mais focado no atendimento ali regulatório, CAD, e nos tribunais superiores. Queria mais uma vez agradecer a Atlas pelo convite, todos vocês, por depois desse dia tão rico, ouvir a gente mais um pouco aqui, vendendo um pouco do nosso peixe. Muito obrigado. Obrigado, Atlas. Obrigado.